E aí galera, meu nome é Fernando Lisboa, mais conhecido como Lisboa, e vim aqui comentar pra vocês qual é a forma que eu penso para jogar um torneio, qual é a forma que eu jogo uma final, beleza? Aqui no caso faltavam 10 pessoas e então aí tem aquele processozinho de esperar, né, para poder fechar a final. Lembrando que nesses torneios de 50 centavos, as pessoas têm o costume de ficar dando all-in, que é pra roubar o blind e entrar na final bem, né? Eu tinha um Ás de 2, vejo muitas pessoas dando all-in com Ás de 2. Eu não tenho esse hábito e eu não gosto de jogar com kicker baixo. E na verdade eu não estava precisando também roubar um blind. Então eu esperei a mão rodar para poder fechar a final. Essa mão é interessante, né? O grego vai levar melhor, que é o que está no meu lado. O rapaz aumentou, ambos tinham a dama, como a gente vai ver, deu all-in, só que o kicker era maior. Então o grego ganhou e fechamos a final. Então se você reparar agora, eu fechei uma final, eu não estou mal. Eu cheguei numa final em quarto lugar, com uma diferença não tão grande do primeiro. E então eu tinha uma folga para poder pensar e raciocinar, para poder jogar com mais tranquilidade. Sempre quando fecha a final, as pessoas que tentaram lutar para apenas entrar na final, o short vai sair dando all-in desesperadamente sempre. Todo torneio é a mesma coisa. Então é só ter paciência lá, como eu falei, começa a usar wins. E na verdade eles não têm outra opção, é a única opção que eles têm. Então como eu entrei com uma quantidade de ficha, dava pra brigar. Tô mostrando aí pra vocês, é o seguinte, o que eu tô dizendo é porque com cada pessoa que sai, eu vou voltar aqui pra vocês verem, ó, você vai ganhando uma quantidade de dólar. Como é um torneio baixo, a quantidade de dólar não é tão grande, mas se fosse um torneio maior, então você não necessariamente precisa ganhar o título, e sim jogar com inteligência para poder ganhar dinheiro. A partir do sexto, quinto lugar, a quantidade do prêmio é bem maior. Então é só ter paciência e deixar os caras se matarem, porque eles vão se matar, é automático. Então aí estamos vendo que o que eu disse é verdade, sempre o all-in, né? E eu já tenho o costume de jogar a final, eu tenho bastante título, já vivo do poker há 4 anos. Então eu estou tentando de uma forma ajudar vocês a pensarem numa final, não somente pelo título, mas sim pela quantidade de dinheiro do bankroll que você vai começar a montar, né? Porque esse daí é um torneio baixo. As pessoas que não têm uma quantidade de dinheiro alta vai jogar os torneios baixos para poder aumentar o bankroll. Nesse caso, como Big Blind, normalmente as pessoas roubam o blind. Eu não tenho carta boa, tenho 10 e 3, não dá pra mim fazer nada com esse jogo, né, se alguém aumentar. Então eu tenho que ter paciência, tem que saber foldar. Foldar não é nenhuma vergonha, é apenas você saber esperar o momento certo para jogar. Lógico que eu não vou pagar um all-in com 10 e 3. Eu, como small blind, tenho o costume de roubar o blind. Mas como o grego, eu já vim da mesa dele, eu só dei o call, né? Só dei mesa. Aí como virou a minha carta, eu dei uma levantadinha pra ver qual que era dele. Se ele desse uma aposta alta, provavelmente eu teria corrido. E deu certo, graças a Deus. Então é o seguinte, cara, eu não tinha que ter pressa nenhuma. Ás e dama, eu vejo as pessoas dando all-in. Aí vira um par, o cara tem um par de 2, par de 4, par, qualquer par. O cara vai pagar e de repente não vira sua carta e você perde. A gente vai ver que o rapaz vai dar um all-in em mim. Ele tá com uma quantidade de ficha pequena, então não tenho dificuldade nenhuma de pagar com Ás e dama.
E eu não entendo porque segura um tempo na final, né? Então, ele deu all-in, eu só aumentei um pouco para tirar qualquer um outro da jogada, tentar ficar só eu e ele, ficava com a probabilidade maior de ganhar. Como eu disse, ele tinha um par e deu azar, não virou, virou meu as e ele foi eliminado. A minha quantidade de ficha foi aumentando, eu tinha um par de 2, também não dou all-in. Muita gente dá all-in com um par de 2, qualquer carta ganha de um 2. Então eu só paguei de a aposta normal. E o rapaz também não deu all-in, ou seja, ele não tinha carta alta, senão ele teria dado all-in. Então ele deu mesa, como virou carta alta e ele não tem, porque senão ele teria dado all-in, eu aumentei a aposta, uma percepção, é óbvio, e ele não pagou, porque senão ele teria dado all-in, ele não teria esperado nem o flop. E aí só manter a calma, né, cara? Como eu disse, cada pessoa que vai saindo, você vai ganhar uma quantidade bacana de dinheiro. Então não preciso ir que nem um afoito, desesperado. Eu tenho o costume de deixar ali do lado direito aberto para me ver nas leituras do jogo. Depois eu vou fazer um vídeo específico falando disso. E aí é esperar os caras se matarem, sempre tentando manter meu Big Blind para poder chegar na final entre os três ali, brigando pelo título. 7-6 é um jogo que eu gosto muito de pagar, porque é naipado, é sequência, é diversas formas que pode virar. Eu paguei essa mão para ver o flop. Eu gosto muito desse jogo. E não virou. Virou tudo ao contrário. Virou tudo de copas. E aí eu não tinha... Eu não pago... eu não ia pagar de novo uma aposta. Não tenho nada ali, né? Tenho a carta mais baixa, tenho tudo de copas. Não vou tentar ver mais nada. Não preciso disso. Tô bem no torneio. Aí eu foldo sem problema nenhum. Como eu disse, não é vergonha nenhuma foldar. E o brasileiro lá embaixo chamou o jogo com 4-2 e fez flush de flop. Acontece, né? E o rapaz até indagou ali, mandou uma 4-2, ele ficou meio que indignado pelo cara ter pago com 4-2, né? E acontece isso, às vezes o cara tem uma leitura boa de jogo e pagou. Até o brasileiro fez um comentário sarcástico, dizendo que é um nível avançado. Enfim, né? Acontece também um tipo de comentário desse. Então ali eu começou a funilar, já tinham saído 2 pessoas. E aí a partir do 6º lugar o torneio, os prêmios começam a ficar bacana. Raise 7 para pagar 8.000. Muita gente pagaria essa mão. Eu não paguei, mesmo porque o meu foco principal era o título. Não pagaria porque ele não teria, no mínimo ele teria um as. E o as é maior que o Raise, então eu não vou jogar pela sorte. O brasileiro começou a jogar com força. E aí foi uma mão de muita sorte. Eu dei um all-in com par de 10 para roubar o blind, ele pagou. Não, olha, ele já tinha quase flush de flop. Não virou nem o as nem o raise, foi o que eu tinha falado anteriormente. Eu fiz a jogada que eu mesmo comentei. O cara tinha as e raise, mão muito mais forte, não virou. Deu muito azar nessa mão. E eu dei bastante sorte. Agora eu já estava em primeiro lugar com uma quantidade bacana de ficha. Então eu já tinha a possibilidade de blefe, a possibilidade de jogar mais calmo e pedir desculpa para ele, né? Que é uma forma educada de um bom jogador. Qualquer jogador tem que saber ganhar e saber perder. Ali foi uma mão de sorte. Como eu vi que eu ganhei na sorte, eu pedi desculpa para ele mesmo, porque ele é brasileiro e é um hábito que eu tenho de pedir desculpa. Eu não tenho muito hábito de ofender na mesa. Vamos lá, vamos continuar comentando aqui. O brasileiro deu tilt nele, começou a aumentar as mãos. É comum dar tilt, eu estava vendo a premiação ali como que estava. E eu
também já tiltei algumas vezes e agora sei exatamente como sair disso, só ter calma. Ele ficou bravo porque ele perdeu essa mão e começou a aumentar todas quase, né? E aí é óbvio que você com experiência, você apenas joga com a experiência ao seu favor. Não precisa pagar. Eu não jogo no famoso vai que cola, eu jogo com certeza do que eu tô fazendo. Rapaz, deu um all-in no brasileiro. Seria muito improvável o brasileiro não pagar essa mão, mesmo porque ele já estava desesperado, mas ele foldou, ele devia ter uma mão muito, muito ruim, né? E essa mão de par de 3 mostra que eu tava num jeans, muita sorte. O cara deu all-in, mais valete, e eu par de 3 virou no flop. Eu tava num dia com muita sorte. Isso é raro, então que seja sempre bem-vindo quando eu tiver com sorte, né? Valete e um kicker baixo. Normalmente eu não jogo com a mão dessa, eu não gosto. Só se eu estiver precisando mesmo de buscar ficha. Mesmo assim é muito difícil de eu pagar com uma carta dessa. Ali eu já estava jogando com a mente. Eu já tô beirando ali eu tô em primeiro, uma folga legal de ficha, esperando os caras se matarem para poder o meu prêmio aumentar. E eu já estava pensando em lutar pelo título ali. A minha chance já tinha aumentado. O brasileiro fez 2 pares de flop e o cara conseguiu fazer uma sequência. Ele reclama ali nessa mão. É comum a reclamarem, né? Ele fala bad, normal. E o brasileiro não estava com sorte e eu estava com muita sorte. Então isso acontece às vezes. Isso às vezes inverte. Às vezes você está com muita sorte, de repente no meio do torneio vira tudo, sua sorte vai embora. Sorte que eu digo em questão das cartas na mesa, né? E ali ó, o brasileiro também tinha um jogo inferior e virou 2-4 para ele. Como eu disse, a sorte ela vira, ela muda. Então ali, por isso que eu falo que o jogo de poker não é um jogo de sorte, é um jogo de mente, de inteligência e calma, percepção, se você saber. O grego ele até agora ele só jogou com jogão, com ás, o mínimo é um ás que ele joga. Então eu não vou pagar uma mão à toa. Eu tenho que saber esperar. Não tenho vergonha nenhuma de foldar. Quando eu for pra mão, eu quero ir pra mão com força. Agora, um par de ás. Par de ás pré-flop é o melhor jogo que existe. Eu só dobrei pra ver se ele vinha e ele não veio. Então, infelizmente, né? Ele não veio. Não ganhei muita ficha com par de ás. E ali, logo na seguida, ás e reis. Tamanho interessante porque é o seguinte. Eu puxei 12k. E ele pagou. O grego pagou. Como eu chamei o jogo, eu não podia recuar porque ele ia aumentar. E aí eu fico sem opção, eu teria que foldar. Vai virar o flop. Não virou nada pra mim. E eu mandei mais 12. Não posso parar. Se eu aumentei, eu preciso dar uma aumentadinha. Senão ele aumentar, eu tenho que sair da mão. E ele foldou. Então eu fiquei com uma quantidade bacana de ficha. Aí eu já estava praticamente entre a final ali, porque eu já estava muito concentrado, bastante consciente do que eu estava fazendo. Muito difícil ali, eu perderia entre os dois, ou no mínimo o segundo lugar. Pedi um par de reis e mandei dobrado. Por que eu mandei dobrado? Porque eu queria que alguém desse a win. Mesmo porque eu sei que essa porcaria do ás sempre vira. Mas em todo caso o par de reis é muito forte, né? E aí a hora que eu tiro o brasileiro e ele mete um all-in, ele não tinha outra opção. Ele tinha um par. E eu paguei. E aí eu fiz uma trinca e ele não fez nada e ele saiu. Fiquei com uma quantidade muito grande, a diferença era o dobro do segundo lugar. E ali era só ter, sempre quando você tiver uma quantidade alta, não precisa ficar que nem um desesperado querendo roubar blind toda hora. É só ter paciência.
Ás e 7, uma mão interessante, porque ó, o rapaz vai dar win. Muita gente paga com Ás e 7, porque o Ás, o bendito do Ás, mas o kicker é baixo, é um 7, eu não vou pagar. Mesmo sendo o líder do chip líder da mesa, eu não paguei. Eu foldei, eu perderia essa mão. Virou 6 e o cara ganharia de mim. Uma mão que eu não quis pagar, mesmo porque o kicker era baixo. O meu kicker era maior que o dele, mas mesmo assim ele ganharia, né? Porque virou o 6 dele. Então eu tava bem centrado, sabendo exatamente o que eu tava fazendo. É nada de Facebook ligado, WhatsApp, nada disso. Sempre concentrado no jogo, porque ali pra mim o que vale é o dinheiro, esse é meu trabalho, eu preciso cada vez, quanto mais eu ganhar, melhor, né? Então ali eu tava esperando já o pessoal se matar, tava até demorando muito pra isso acontecer, pra poder eu ficar menos pessoas, aí você já tem a possibilidade do blefe. Ali ainda se eu mando uma mão dobrada, eu tomo um all-in, e aí fica complicado, ó. 9 e 4, pra que eu vou pagar uma mão dessa? Tem lógica, né? Leva o blind, o pote. Ás e valete, peguei ele na sequência. O mesmo cara deu all-in, novamente por causa do Ás. Eu paguei, e aí foi o que eu te falei do kicker. O meu kicker é maior, e aí ele foi eliminado. E eu fiquei disparadamente na frente. Por mais que os dois se matassem, eles dariam ali na base de 90 mil fichas e não ficaria ainda perto do que eu já tinha. Então eu tava bem tranquilo ali, eu tava falando com meu amigo ter paciência, porque ele tava conversando comigo, eu tava assistindo a mesa. Então é legal assim que o pessoal sempre tá assistindo a mesa e eu não gosto de conversar enquanto eu tô jogando. Então eu pedi para ele esperar um pouco. Concentração total na mesa, percepção. O grego não joga à toa, só joga com Ás e kicker alto ou par. E o outro tá esperando também uma brecha para poder ele levantar. Eu tava vendo a premiação. Ali eu já vi que eu já tinha ganho 9 dólares. Ás e 9, muita gente dá win. O kicker eu não curto o kicker baixo. Tentar roubar uma mão por causa do Ás. O Ás, ele é... A melhor carta é aquela que vira na mesa, ó. Eu teria perdido o cara com trinca de 10. Aí sim ele ficaria na final mano a mano com uma quantidade praticamente igual de ficha. Então eu deixei os dois se matarem e fiquei com uma quantidade maior. E aí o mano a mano muda muita coisa, porque ele vai ficar foldando e tentando sempre aumentar. Sempre aumentar para poder ganhar. Quanto mais ele conseguir roubar o meu blind, melhor pra ele. Às vezes o cara não tem nada, mas tá aumentando. E ali é a hora de você ter muita paciência. Muita paciência. Como vocês viram meu telefone, eu também nem atendo ninguém enquanto eu estiver jogando. Então ali é paciência. Mano a mano é paciência. Eu tento ver o flop para poder virar 2 pares, alguma coisa assim, tentar matar a mão. Ali eu tentei fazer uma sequência, como ele bateu na mesa, eu vi que ele recuou, né, ele não aumentou, e aí eu mandei um blefe, porque ali já estava visivelmente que ele não tinha nada. E aí ele começa a roubar blind, ele folda, quando ele vem com muita força, toda hora, e aí eu não vou pagar à toa, eu esperei a melhor hora, para poder pegar ele. Então era isso que ele estava fazendo, ó. Ele não tinha muita opção. Ele estava dando all-in, eu não ia pagar, eu estava fazendo drama, que é mais para ele não ficar dando all-in toda hora. Mostrar que também não é bagunçado, né? Tem que ter percepção nisso também. Raise 4, não gosto do kicker baixo. 4 não serve para nada. Se ele tiver um Raise 5, ele ganha. Então eu paguei para ver o flop, não virou nada. Não tenho nada que fazer. Primeiro eu vou ver a atitude dele. Se ele bate, talvez eu tente um blefe, mas ele não, ele veio pra cima. Daí eu não tinha o que fazer, mostrei a carta. E a mão interessante, que foi a mão do título,
Eu gosto de 4 e 6 de copas na iPad. Um jogo meio desacreditado, né? E ele tava fazendo isso toda hora. Ele ia aumentar e se eu pagasse ele ia dar win. Então eu tava bem centrado no que eu tava fazendo. Aí eu resolvi pagar uma mão. Ás e 3 de copas, ele não veio. Seguidamente eu pego a mão do título. 6 e 3 de ouros. Ele aumentou de novo, eu resolvi ver o flop, vira 2 de ouros. Aí ele aumenta, se ele der um all-in, eu ia pagar de qualquer forma. E eu pago e não viro ouros. E ele dá metade do que ele tem. E aí viro ouros na última, me dando assim o título. E é isso aí, galera. Eu espero ter ajudado vocês a pensar como jogador, que queira ganhar dinheiro e a forma que se pensa numa final. Forte abraço, Nando Lisboa.